Olá, você que nos acompanha pela CBPC TV, nas redes sociais. Nós estamos hoje aqui para mais uma conversa batista com Evandro Bezerra, o diretor executivo da LifeShape Brasil. E vamos ter uma conversa muito interessante, daqui a pouquinho a gente volta. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso convite. O que é a LifeShape Brasil? A gente escuta muitas coisas, treinamentos, enfim, várias coisas, mas o que é a LifeShape Brasil? O que é que ela faz no Brasil? Porque apesar de nós termos o privilégio de ter você aqui em Brasília, a LifeShape é Brasil, então opera no Brasil inteiro. Então nos fala disso. Bem, a LifeShape Brasil é uma organização focada no desenvolvimento de líderes cristãos. Então tudo que a gente faz está relacionado, tudo que a gente faz tem a ver com a formação de líderes cristãos. É interessante dizer e frisar que são líderes cristãos. Nós não estamos escondendo de ninguém que a nossa pegada, que os nossos princípios, que a forma business, Não, nossa formação é uma formação cristã. A gente trabalha com diferentes setores, a gente trabalha com líderes em diferentes contextos da economia, então a gente tem sim gente do business, a gente tem sim profissionais liberais das mais diversas áreas, mas o nosso foco em liderança é sempre uma ênfase cristã. E a gente faz isso através de dois programas que a gente tem. Um é o Life Shapers e o outro é o Life Lead. O Life Shapers é um programa para jovens universitários, para jovens que estão inseridos no ambiente acadêmico. A nossa ideia é ensinar para esses jovens como viver a fé deles de forma relevante no ambiente que eles estão inseridos da academia. Para isso nós temos 3 currículos de liderança que a gente desenvolve com eles nos 3 anos do programa. O primeiro ano é o ano que a gente chama de Recruit, onde eles aprendem liderança sobre o aspecto do serviço. Para nós é impossível liderar sem servir. O modelo de liderança que a gente acredita e que a gente propaga é o modelo de Jesus. Aquele que quiser ser o melhor ou o maior deve ser antes o servo de todos. Então, só é possível liderar pelo exemplo. Não é possível liderar por palavras ou por ordens sem relacionar aquilo com a vivência prática. No segundo ano a gente trata de liderança com ênfase em vocação, e aí a nossa ideia é de que vocação não é algo que se vive simplesmente dentro da igreja, mas vocação é 360, vocação é num contexto mais holista. Isso. Você vive a sua vocação em todos os ambientes em que você está inserido. E por fim a gente fala de liderança propriamente dito, dando as ferramentas de que esse jovem necessita para fazer a diferença, para influenciar pessoas aí fora. E no Life Lead a gente tem outros 3 programas, eles não estão escalonados no seguinte sentido, um não é pré-requisito para o outro. A gente tem o Trainee, o Pro e o Corporate, que trabalham com profissionais em diferentes momentos da sua vida no mercado de trabalho. Um trabalho que é tão importante e relevante no nosso século como liderança, como no mundo, enfim, de maneira geral e sempre liderança. Como nasceu a LifeShape Brasil? É uma história bonita que está por trás disso. Então, podemos falar como... Sim, a LifeShape Brasil é o sonho de um casal norte-americano chamado John White e Trudy. Eles vieram para o Brasil e foram missionários aqui no Brasil durante 10 anos. E aqui eles tiveram 3 dos seus 4 filhos. Eles aprenderam o nosso idioma, aprenderam a nossa cultura, mas mais que isso, eles aprenderam a amar a nossa terra. E desde o tempo que eles estavam servindo aqui a junta de Richmond, eles sentiram o desejo de dar alguma coisa, de retribuir ao nosso país de alguma forma. E então, através de várias iniciativas diferentes ao longo de quase 20 anos, eles têm abençoado a nossa cidade, o nosso país, e nos últimos 4, talvez 5 anos, a LifeShape se estruturou com essa visão, com essa pegada de formação
de líderes cristãos. Esse é a linda história que a gente tem por trás aí da Life Shape. Quanto tempo de história? Eu acho que no total mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Nada é um valor tão simples como aquilo que se vê, mas tem uma história por trás que a gente sempre é bom lembrar. No contexto que a gente vive, no mundo de sempre, diria, não só o que vivemos, mas o que não vivemos, enfim, o mundo de sempre, a palavra liderança. Nós entendemos e temos, e lemos e ouvimos inúmeras definições sobre liderança, mas o que faz com que isso seja uma paixão na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, treinar liderança? Hoje, mais do que nunca, nós estamos convictos de que o mundo passa por uma crise de liderança. Mais do que uma crise política, aqui no nosso país, hoje, que uma crise econômica, ou mesmo a crise da violência gratuita que a gente tem visto aí ao redor do mundo, manifesta através do terrorismo, o mundo passa por uma crise de liderança. Você vê recentemente as eleições que nós tivemos nos Estados Unidos da América do Norte, com resultado surpreendente das urnas, com o movimento fundamentalista tão forte. Aqui na Venezuela, nosso vizinho também, há um movimento de fundamentalismo ideológico tão grande no regime ditatorial manifesto, mas também recentemente as eleições na França, onde a gente ficou com medo de, mais uma vez, a gente ter a manifestação de um regime fundamentalista ascendendo ao poder, ou mesmo na história mais recente das eleições na Alemanha, onde o partido de extrema direita, né, ele ganhou assento no parlamento e projeção para as ideias nazistas e xenófobas que a gente tem. Então, o mundo passa por uma crise de liderança. A gente entende liderança, ou a gente define liderança por uma palavra apenas: influência. Na Life Shape a gente gosta de dizer que liderança é influência. A gente não está tratando aqui de liderança como dom, como Paulo trata em Romanos ou trata lá em Coríntios. Nós estamos falando que liderança é influência, e sob esse prisma todo mundo lidera. Uma perspectiva prática. Então, ainda que você não queira, você está influenciando alguém, seja dentro de casa ou no seu ambiente profissional. Quando se nasce, de alguma maneira, algo começa a acontecer em torno do que você nasceu. Então, você está influenciando o ambiente. Então, as pessoas estão te enxergando, as pessoas estão vendo aquilo que você está fazendo, e isso tem surtido um efeito positivo ou negativo sobre a vida de alguém. Isso para a gente é liderança. É claro que a gente entende que tem pessoas com níveis diferentes de liderança, mas sob esse aspecto, influência, todos nós somos líderes, né? Todos nós influenciamos a vida de alguém. E a questão é da consciência da influência que se exerce e a motivação ou o caráter de quem está exercendo tal influência e o uso dessa influência, e aí são as variáveis, né? Legal você ter falado disso, porque na Life Shape a gente gosta muito de usar aquela figura do iceberg, porque o iceberg, se você se lembra das aulas que teve lá na Paraíba, a gente vê muito iceberg. O que se vê para fora da superfície do iceberg são apenas 10% da sua totalidade. O que está por baixo do iceberg são os 90% da sua densidade. E para nós, liderar tem tudo a ver com essa figura. Aquilo que a gente vê do líder, geralmente, são apenas os 10% que ele está mostrando. É o currículo, é a aparência, são as habilidades que ele tem enquanto líder. Então, é uma boa oratória, é uma capacidade de gerir planos estratégicos, planos de negócios, planos financeiros, enfim. Mas você não está olhando o caráter dele. E a gente acredita que a densidade, aquilo que viabiliza, aquilo que chama a atenção para as habilidades é o caráter. Então, o que está submerso, o que está escondido é aquilo que faz com que o líder tenha ou não a projeção, tenha ou não o destaque, tenha ou não a influência que ele deseja ter. A gente até brinca e costuma falar que ninguém vai dar ouvidos ou ninguém vai ligar para as suas habilidades enquanto líder se elas não virem antes a beleza do seu caráter, se elas não te admirarem antes enquanto um líder. Trocando em miúdos,
As pessoas não estão nem aí, as pessoas não vão te seguir pelas habilidades que você demonstra, pela máscara que você usa, até elas verem que você vive aquilo que você fala, até elas verem que aquilo que você fala tem raiz dentro de si mesmo. Então a gente gosta muito de usar essa expressão, essa figura do iceberg lá na Life Shape, para tratar sobre liderança, sobre aquilo que é visceral, sobre aquilo que é importante em liderança. Interessante, você falando aí, eu lembrei da frase do príncipe dos púlpitos, da avivalista Charles Spurgeon. Ele disse: eu ensino o que sei, mas reproduzo o que sou. Opa. Então, 10% habilidade é o que a gente está vendo ali e tal, mas o caráter é de fato aquilo que faz diferença na liderança, na influência. Habilidade é sobre performance, é sobre fazer. Caráter é sobre ser, né? Caráter é sobre aquilo que eu vivo independentemente dos holofotes. É aquilo que eu faço quando ninguém está me vendo. Exatamente, eu lembrei disso. Você poderia falar sobre igreja local, pastores, o que nós podemos imaginar que um pastor, no seu dia a dia, na sua luta, tem como desafio de liderança entre o sua equipe, seu staff e o povo aí dentro da sua comunidade? Por exemplo, uma coisa que se fala muito é pastor da igreja ou pastor daquela comunidade, né? Pastor de uma igreja que está dentro de uma comunidade. Nos fala um pouco sobre pastores, sobre esse viés, igreja local, liderança. Eu acho, primeiro, eu tenho que fazer um reconhecimento público aos pastores, porque se hoje eu estou aqui, se hoje eu sou um pastor, foi porque um dia eu admirei um pastor, foi porque um dia a mensagem que um pastor pregou, vinda da parte de Deus, falou ao meu coração. Então, esses homens realmente são homens de Deus que merecem o nosso respeito, que merecem a nossa admiração, que muitas vezes se desdobram, sacrificando a si mesmos e sacrificando a sua família para que a mensagem do Evangelho chegasse salvadora até nós. Então, isso é liderança também. Isso é liderança, é pagar o preço da mensagem que você está pregando. Mas, por muito tempo, eu creio que no nosso país, nós vivemos uma esquizofrenia quando se fala sobre liderança. Deixa eu ser mais claro. E ainda hoje, se você abrir cursos online das mais diversas instituições, você vai ver que se confunde um pouco um curso de liderança com um curso de evangelismo aplicado ou avançado, ou mesmo com um curso de teologia. Muitas vezes a gente abre um curso que tem no nome a palavra liderança, mas as matérias que estão sendo lecionadas são o Novo Testamento, o Antigo Testamento, apologética e assim por diante. Eu, enquanto pastor, vivi isso na carne, na pele e ainda vivo. Na terça-feira, quando eu chego no meu gabinete ou no meu escritório e quero ser a resposta, quero trabalhar com o meu time, quero fazer as coisas acontecerem, estou absolutamente convicto de que preciso melhorar enquanto líder, mas não tenho as ferramentas ou não tenho onde achar as ferramentas que preciso. Então, liderança tem a ver com um plano estratégico, tem a ver com a possibilidade de se fazer um plano de negócios, um plano de ação, um plano financeiro, em dar passos práticos, passos sólidos que me ajudem a construir esse futuro ao qual me referi ainda há pouco. De maneira prática, esse futuro é construído no meu dia a dia, com a minha equipe, com o meu time na igreja. Eu tenho que saber direcionar esse time em direção à visão que Deus colocou no meu coração. Se o pastor é o anjo da igreja, como o apóstolo nos informa na Bíblia, ele tem que saber direcionar o povo de Deus em direção a essa visão. E aí, apenas para que a gente não fique apenas no campo teórico, mas que a gente entre em alguma coisa também prática sobre liderança, eu construo o futuro na medida em que eu trago a minha equipe para vivenciar, para experimentar essa visão dentro do meu gabinete e depois para a membresia.
Isso começa na seleção do time que vai trabalhar comigo, procurando selecionar talentos, procurando selecionar pessoas que tenham competências para determinadas áreas, mas aqui eu não me refiro a competências no sentido de habilidades, eu me refiro àquela característica genética que a gente herda mesmo ou do pai ou da mãe, que faz com que eu tenha uma aptidão inata para determinada área. De maneira nenhuma nós estamos falando que só o talento importa, a formação técnica, o conhecimento daquilo que foi construído em torno de determinado assunto é extremamente relevante, extremamente importante para a acuidade da performance, para que a gente possa levar a performance para um outro nível. Meu pai, quando casou com a minha mãe, foi para São Paulo e ele não tinha uma profissão à época e ele precisava trabalhar. E aí ele lembrou, bem, o que eu faço bem, o que todo mundo diz que eu sei fazer é desenhar. Então ele aplicou para um cargo de desenhista gráfico em uma empresa. O cara então passou um teste para ele fazer, ele desenhou o que ele precisava desenhar, mas ele levou umas 2 horas para desenhar. Aí o cara virou para ele e falou, olha, realmente você tem talento para o negócio, você desenha bem, mas você precisa se matricular em um curso de formação, porque esse desenho que você levou 2 horas para fazer, alguém com treino leva 15 minutos. Então, de um lado, ele tinha o talento, mas ele não tinha a formação técnica, então a performance dele era muito baixa. Que a LifeShape está fazendo hoje? Que curso está ministrando? Que momento a LifeShape está vivendo hoje? Dentro do programa Life Shapers, hoje, para jovens universitários, nós temos a primeira turma do Recruit, aquela primeira fase do programa em que a gente ensina a liderança sob a batuta do serviço. Nós temos hoje 25 jovens em Brasília, 22 jovens em São Paulo, caminhando conosco nesse programa que tem duração de 1 ano. E para os adultos nós temos um programa chamado Pro de Professionals, que é para profissionais sênior. Você é membro de igreja, mas que tem uma profissão bem delineada, bem definida fora da igreja, seja no primeiro setor, no segundo setor, no terceiro setor, você é convidado também a conhecer um pouco mais sobre esse programa que fala como construir times de alta performance. A ideia é como eu vou construir times que vão performar em tal nível e isso vai chamar de alguma forma a atenção das pessoas para o meu caráter, a atenção das pessoas para aquilo que eu tenho, não acima da superfície das águas, mas enquanto princípios, enquanto valores. Muito bom. Você fala em alta performance, eu fico lembrando de alguém que transformou o mundo com 12 pessoas. Então isso é fantástico. Muito bem, estamos chegando no nosso final. Pastor Evandro Bezerra, nosso amigo, parceiro, nós somos muito felizes, muito gratos, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que teria muita coisa, conversa muito agradável, muito boa. Obrigado a LifeShape Brasil pela instrumentalidade, a parceria, está sempre treinando líderes, convidando pastores para os seus eventos, né? Então isso é muito especial, muito bom mesmo. A gente é muito feliz. Muito obrigado por essa conversa, Batista. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho que a BPC tem desenvolvido, um trabalho relevante no campo, através de vieses claras como Vocácio, o Ore Mais. Nós estamos à disposição para ajudar, para servir naquilo que forem as necessidades que você tiver, meu amigo. Tamo junto. Deus abençoe. Muito obrigado. E você que nos acompanha pelas redes sociais, pela CBPC TV, pelo nosso Facebook Convenção Batista Planalto Central, pelo nosso Instagram CBPC Oficial. Nós agradecemos a sua companhia, curta, compartilhe.